Estamos de volta aqui no terceiro bloco, entrevistando a advogada ambientalista, a doutora Célia Regina Nylander, que vai esclarecer para a gente, vai dissecar um assunto que foi pauta, que foi a tônica das notícias da grande mídia no ano de 2013, que é experimentação científica utilizando animais. Doutora Célia, muitas dúvidas, um assunto muito interessante, aliás, um assunto que está quente, né? E a gente não pode perder a oportunidade de esclarecer os internautas, os telespectadores, sobre esse tema tão bacana. Doutora, o que a legislação brasileira diz sobre a experimentação dos animais? Bom, em relação à experimentação animal, né, de uma maneira abrangente, nós temos aí a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que no artigo 32, né, especificamente no parágrafo 1º, diz que incorre nas mesmas penas quem pratica experiências dolorosas ou cruéis em animais vivos, né, ainda que seja para fins didáticos ou científicos, né? E quando existirem recursos alternativos. Ou seja, se existir recurso alternativo, não pode praticar nenhuma experiência dolorosa ou cruel com o animal, né? Então, essa legislação, ela aborda de uma forma, né, abrangente, como eu disse, porque não tem requisitos aí, né? E, além disso, temos a Lei 11.794 de 2008, que é a Lei Arouca, né, conhecida como a Lei Arouca, e essa legislação, ela, na verdade, ela regulamenta o inciso 7º do artigo 225 da nossa Constituição Federal, né? Para quem não conhece o artigo 225, ele trata da proteção ao meio ambiente como um todo. E no inciso 7º, ele proíbe qualquer tipo de crueldade contra os animais. Então, essa lei, ela veio regulamentar, né, o artigo 225, inciso 7º, e também regulamenta toda a questão da experimentação animal. Além disso, temos o decreto 6899 de 2009, que dispõe sobre o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Cadastro de Experimentação Animal. Doutora Célia, a experimentação animal, ela é permitida no nosso país? Ela pode ser realizada? Ela é legal? Sim, ela pode ser realizada, porém, ela tem que respeitar alguns requisitos, como eu já citei as duas leis anteriores. Nós temos inclusive uma legislação estadual, que é a Lei 11.977 de 2005, é uma legislação do Estado de São Paulo, o qual o cientista que for fazer qualquer experimento, cientista, pesquisador, que for fazer qualquer experimento com animais, tem que obedecer rigorosamente aqueles requisitos. Então, assim, é permitido, mas tem muitos requisitos e muitas normas a serem analisadas antes de fazer qualquer experimento. Agora, doutora Célia, ainda que seja legal toda essa situação, há também a questão moral ou a questão ética que a sociedade brasileira hoje questiona. Qual a sua visão em relação a essa situação, a esses fatos que ocorreram, tanto na Europa, agora no início de 2013, proibindo a experimentação em animal com a produção de cosméticos, e aqui no Brasil, essa questão do Instituto Royal. Qual é a sua visão sobre esse atual momento que nós vivemos na sociedade brasileira? Na verdade, isso é uma, né, como você disse no início do programa, né, tá havendo aí uma grande revolução, né, em relação aos direitos dos animais, né, eles estão sendo aí libertados, podemos dizer assim, e isso é muito positivo, porque independentemente da nossa legislação, nós vemos aí manifestações da sociedade como um todo, os ativistas, e tudo isso é pertinente. Por quê? Porque, na verdade, toda essa legislação, nós não sabemos se realmente é rigorosamente seguida, né? Os animais estão sofrendo. A legislação, ela é bem clara. Ela diz que o animal, ele não pode sofrer um sofrimento físico ou psicológico em determinado experimento. O cientista, ele é responsável por isso, né? Então, me parece que isso não é visto, né? Que simplesmente tem que se fabricar, tem que se pesquisar, mas o animal, ele é um ser senciente, né? Como as pesquisas apontam aí. Então, tem que haver um freio nisso tudo, né? Justamente para que seja revisto e para que
né, seja seguida a nossa legislação. A legislação ela é bem rígida, né? E não temos apenas uma legislação, temos a legislação federal, a legislação estadual, decretos, o CONSEA, como eu disse a você, que regulamenta esses experimentos animais. Então, vejo de uma maneira positiva, né? Acredito que daqui por diante, os animais eles vão ser mais respeitados. Nós temos até a Declaração Universal de Direitos dos Animais. Sim, fala sobre isso. Exatamente. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela foi proclamada pela Unesco em 1978 e especificamente em relação ao experimento animal, no artigo 8º, né, está bem claro ali que a experimentação animal que implique em sofrimento físico ou psicológico do animal é incompatível com os direitos dos animais. Né? E bem como ele reforça a ideia da substituição, que as técnicas substitutivas elas devem ser utilizadas. Então, quer dizer, se houver uma alternativa para não utilizar os animais, é o que deve ser feito. O animal deve ser poupado. Na verdade, a impressão que me dá, doutora Célia, é que lei não falta. Não, a legislação ela é bem específica e não falta. Nós não precisamos de mais leis. O que nós precisamos é que elas sejam efetivamente cumpridas por todos, pelos cientistas, pelas universidades, pelos centros de pesquisa, não é mesmo? Exatamente. O que a gente precisa é que elas sejam rigorosamente cumpridas, né? Inclusive, falando até um pouco dessa questão dos cientistas, antes de se fazer um experimento com animais, de acordo com a legislação, o cientista ele tem que provar que existe um caráter inovador, ou seja, não foi realizada essa pesquisa anteriormente, é algo inédito, e que não existe nenhum modo substitutivo de fazer esse tipo de experimento. Como eu disse, o animal sempre, em último caso, né, ele tem que ser poupado. E na verdade, talvez uma alternativa agora com o amadurecimento da nossa sociedade em relação a esse assunto, é que o consumidor ele vai estar mais atento em relação aos produtos que ele compra. Ou seja, ele vai privilegiar o produto produzido pelas indústrias que não realizam testes em animais, não é mesmo? Exatamente. A lei estadual, que me parece que não foi aprovada, mas que tem que existir, é justamente a aprovação de se colocar no rótulo dos produtos que foram ou não testados em animais. Aí a sociedade vai dar resposta. Perfeito. Doutora Célia, o nosso telespectador sempre muito atento a essas novidades. Caso eles tenham alguma dúvida, qual o contato que eles podem fazer com você para que essa dúvida seja eliminada, até porque são muitas as perguntas, o assunto é muito vasto, muito extenso e ao mesmo tempo muito novo. Certo. Meu e-mail é celianilander@aasp.org.br. Quem tiver dúvida, quem tiver interesse de saber mais sobre o assunto, teria um prazer em respondê-las. E o site do escritório é www.advocacianilander.jus.adv.br. Doutora Célia, eu quero agradecer a senhora ter aberto um espaço na sua agenda para vir aqui nos estúdios da Open Television falar de um assunto tão quente, tão em ascensão, que foi esse assunto do direito dos animais e da experimentação animal. Muito obrigado. Convido a senhora previamente para participar de outras entrevistas, outros temas, porque esse assunto do direito dos animais está sempre muito na mídia do dia a dia. Com certeza, eu que te agradeço. Como eu disse anteriormente, é um prazer estar na estreia do seu programa. E sempre que eu for convidada, com certeza estarei aqui para esclarecer as dúvidas de todos. Caros internautas, estamos encerrando mais um Open Pet, aqui pela Open Television, no www.opentelevision.com.br. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.